10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou Jane Menezes e junto com o Fernando Riacovici nós estamos aqui para a nossa terceira e última aula. É um prazer poder estar aqui com vocês, muito obrigada a você que ficou aqui até o final, vai assistir essa última aula do nosso workshop, espero que esteja fazendo sentido para você. E Fernando, dê as boas-vindas à galera. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Pois é, chegamos no nosso último encontro, olha só que maravilha! E pessoal, eu queria tanto que vocês ficassem até o final porque nós temos uma surpresa bem especial para vocês. Exatamente, e antes de acabar esse vídeo eu tenho uma surpresa maravilhosa para todos vocês que acompanharam a gente aqui até o final. Eu espero de coração que tudo isso que a gente compartilhou com vocês até agora, com muito carinho, esteja fazendo sentido. Então, se faz sentido para você, coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber o que vocês estão achando. E vamos lá, pessoal, vamos começar o nosso assunto, que essa é a parte mais legal. E antes de começar, eu vou aqui fazer uma revisão rapidamente, para a gente não perder tempo e ir direto ao que interessa. O que a gente viu até agora? Nós vimos conceitos, eu trouxe alguns autores aqui do Brasil, o que eles acham, qual que é a definição deles de audiodescrição, expliquei o que é tecnologia assistiva, vocês aprenderam que a tecnologia, o foco da tecnologia assistiva é no usuário, os tipos de audiodescrição ao vivo e gravada, falamos também da demanda não atendida da audiodescrição, que foi quando eu coloquei aquele iceberg, né, para mostrar o que as pessoas conhecem de audiodescrição e tudo aquilo que elas não conhecem ainda e que está aí disponível, a demanda existe, então vamos colocar a mão na massa, né, pessoal? Vamos fazer a diferença na vida das pessoas? Eu conto com vocês com isso. E falamos também das artes visuais, que é justamente aquela parte que as pessoas que conhecem a audiodescrição mais sabem. E o nosso objetivo é o quê? Quebrar paradigmas. Vamos falar sobre eles já já. Falamos também da audiodescrição no mercado de consumo, porque cego também é consumidor, hein? Falamos do cardápio acessível, como que a gente pode utilizar a audiodescrição para tornar os cardápios, né? E todos os ambientes também, porque, poxa, todo mundo come. Então faz muito sentido que os estabelecimentos comerciais de alimentação estejam preparados para atender e oferecer um excelente atendimento também às pessoas cegas, por que não? É perfeitamente possível, vocês viram que é. E a audiodescrição no vestuário, já pensou que maravilha toda pessoa cega conseguir identificar sua roupa, abrir o armário, conseguir ler o QR Code da roupa que está lá e saber exatamente aquilo que ele está usando? Muito melhor, né, pessoal? Vamos lá. Experiência além da visão é o nosso objetivo, utilizar a audiodescrição para além da tecnologia assistiva, oferecendo uma ótima experiência, inclusive para as pessoas que enxergam, ou seja, pensar a audiodescrição como uma ferramenta de experiência para todos. E vamos então, como eu disse, vamos quebrar paradigma, estamos aqui para fazer isso. E por quê, pessoal? Porque a gente criou, de onde que veio essa ideia de audiodescrição 2.0, o que isso significa, né? E que abordagem diferentona é essa? E a grande moral da história, o nosso grande objetivo, aquilo que move a gente em questão de pensar a audiodescrição, pensar, utilizar, conceber a audiodescrição de uma forma diferente, é porque a gente precisa considerar a realidade social do nosso país. Nem todas as cidades, nem todos os municípios têm um cinema, têm um teatro, mas certamente em todos os municípios há uma escola. Por isso que eu falo que é justamente nesse ambiente escolar em que a audiodescrição mostra toda a sua potência. E o nosso objetivo com isso é o quê? Atender mais pessoas, porque da forma como ela está, acaba ficando um pouco elitizado, sim, com certeza, porque ela não chega na ponta, ela não chega nos pequenos municípios, nas cidades mais afastadas, onde não tem um cinema, um teatro, quer dizer que uma criança com deficiência visual
como baixa visão, ou enfim, déficit cognitivo, dislexia, autismo, TDAH, essas crianças nunca terão acesso a essa ferramenta poderosíssima que pode contribuir muito com o seu desenvolvimento integral. E existe o quê? Essa demanda não atendida, porque onde houver uma pessoa com deficiência visual, a audiodescrição pode estar lá, por que não? E o nosso objetivo exatamente ir além das artes, pensando nisso, porque tem escola, todo professor que está ali, se ele tiver acesso à internet, a gente vai poder chegar nele, e é por isso que a gente pensou nesse workshop gratuito. Para quê? Para que vocês possam, enfim, se fizer sentido para vocês, compartilhar com um amigo que é professor, aquele amigo que trabalha com a educação inclusiva. A gente sabe que a educação inclusiva, ela já é uma realidade no nosso país, e que a audiodescrição pode ser a ferramenta que vai fazer toda a diferença no fazer pedagógico desse profissional de educação. Como eu disse, nem todas as cidades têm um cinema, um teatro, mas certamente tem uma escola. E é por isso que a gente está aqui, para compartilhar esse conhecimento com todos vocês. E vamos lá, nessa última aula nós vamos falar sobre a audiodescrição como ferramenta pedagógica. Fernando, a grande maioria das pessoas acredita que a audiodescrição na escola só vai ser útil quando for apresentar um filme para a turma. O que você acha disso? Você também chegou em algum momento e pensou isso? Ah, Jane, não mesmo. A audiodescrição ela é importante em todo o processo do aprendizado. Pode ter certeza disso. Você que é professor, se colocar audiodescrição durante as suas aulas, pode ter certeza, o aprendizado da sua turma vai render. Exatamente, de todos os alunos, não somente as pessoas, os alunos com deficiência visual, cegos ou baixa visão. E então, vamos seguindo aqui. E qual que é? A gente fala muito de audiodescrição, né, que é uma tecnologia assistiva, uma tecnologia de acessibilidade comunicacional, transforma o visual em verbal, possibilita que toda pessoa ouvinte possa ouvir, né, pelos ouvidos. Mas qual que é o papel da imagem na transmissão do conhecimento, né? Isso é uma coisa nova, a gente que inventou, a gente está tirando isso da cabeça? De jeito nenhum. Desde o tempo das cavernas, que o homem utiliza a imagem para se comunicar, para transmitir conhecimento. Daí a gente já consegue entender um pouquinho da importância da imagem no processo de transmissão do conhecimento, porque toda imagem tem um significado. Vamos pegar aqui um exemplo, sei lá na Idade Média, né? Então a grande parte das pessoas, da população, não era alfabetizada. E o que a igreja fez para poder educar, digamos assim, aquelas pessoas? Ela usava o quê? Aquelas imagens, aqueles vitrais, né? Ou seja, sempre utilizando a imagem para poder transmitir conhecimento para as pessoas que não eram alfabetizadas, eles não eram letrados, mas enxergavam, então eles entendiam a mensagem que a imagem transmitia, e por isso as imagens são muito utilizadas até hoje. Ou seja, saber ler imagens, principalmente no mundo de hoje que a gente vive, que é caoticamente visual, para todo lado que a gente usa a imagem, né? Ou seja, saber ler imagens nos ajuda a entender a mensagem que elas transmitem. E vocês vão perceber que isso faz muita diferença. Vamos seguindo, vem comigo, pessoal, não dorme não. Audiodescrição no contexto escolar. É aquilo que eu perguntei para o Fernando, será que é somente para vídeos e filmes? Eu já ouvi muito professor achando, mas eu só vou utilizar audiodescrição quando eu for apresentar um vídeo para minha turma. Gente, de jeito nenhum. Além dos vídeos, obviamente, que muito professor usa, se não usou, ainda vai usar um vídeo para abordar, de repente, algum assunto com um entendimento um pouco mais complexo, né? Ou uma feira de ciências, poxa, o aluno com deficiência visual ou tem baixa visão, ele também pode apreciar, ele pode participar da feira de ciências se tiver ali um professor audiodescritor, vai fazer muita diferença na vida dele. Vamos ver os livros didáticos. Como que são os livros didáticos? Será que tem muitas imagens, né? Vamos tirar aqui na educação infantil. As crianças não foram alfabetizadas ainda nessa etapa, então como que são os livros da educação infantil? Repletos de imagens coloridíssimas, super maravilhosas e encantadoras, justamente o quê? Para prender a atenção da criança, para envolvê-las, né, através daquelas imagens lúdicas, ou seja, de você conseguir transportar
a criança para o mundo do faz de conta, da imaginação, e a criança com deficiência visual, ela pode participar de todos os momentos. Dá até uma dor no coração a gente imaginar um professor com uma criança com deficiência visual em sala de aula que ele não utiliza a audiodescrição para uma criança, de repente uma contação de história, com aquele livro todo bonito, com todas as ilustrações, e a criança ficar de fora, né, daquelas imagens, porque quando a gente está fazendo aquela contação de história para as crianças, a gente lê a história e depois mostra, né, a imagem que está ali naquela página para as crianças, ou seja, imagina você fazer esse momento de contação de história e conseguir descrever tudo aquelas imagens para as crianças. É claro que, enfim, com criança pequena, a gente não vai ter um nível de descrição extremamente elaborado, com muitas informações, senão fica chato, tira um pouco da beleza, né, da magia daquele momento, mas a gente pode fazer isso de forma equilibrada, ou seja, os materiais pedagógicos também que o professor utiliza em sala de aula, eles podem ser acessíveis às crianças, porque, principalmente nessa etapa inicial da educação formal, que é a educação infantil, que eu estou falando agora, as imagens, os materiais utilizados, eles são muito visuais. E é possível, sim, que a criança com deficiência visual participe de todas essas atividades, os materiais multimídia. Hoje, então, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, os professores estão tendo que se rebolar, né? Se vira nos 30 para poder elaborar materiais multimídia, para conseguir manter os alunos engajados e envolvidos, para que a galera não fique desmotivada e desista no meio do processo. Então, vamos seguindo, pessoal. Tá fazendo sentido para vocês? Conta aí, vai falando. A imagem. Vamos analisar um livro didático? Já viu algum livro didático sem imagem? Eu nunca vi, enfim. Tem, né? Enfim, não sei. Eu acho que não tem. Mas as redes sociais, revistas, e tudo muito carregado de imagem, como eu falei lá no começo desse vídeo, todo lugar que a gente olha tem imagem. E o papel da imagem, ele não serve, tipo assim, a imagem, ela não é apenas decorativa, ela não existe apenas, por exemplo, vamos trazer sempre aqui para o contexto da educação. Quando a gente vai elaborar um slide para dar uma aula, independente do ano, né, da etapa de educação, aquela imagem que a gente escolhe, ela não é escolhida aleatoriamente. Claro que a gente pode colocar uma imagem só para deixar o slide mais bonitinho, mais simpático, né? Enfim, para chamar a atenção dos alunos, mas geralmente, na maioria das vezes, a imagem que a gente escolhe, ela tem uma relação direta com o assunto que a gente vai querer desenvolver com os alunos ali naquela aula. Ou seja, as imagens, elas são utilizadas também para provocar emoções. Elas também podem ser utilizadas para complementar o entendimento de um texto. Às vezes tem um texto que um entendimento exige uma elaboração um pouco mais complexa, e quando a gente coloca uma imagem, isso pode facilitar o entendimento dos alunos, ou seja, para facilitar a sua compreensão. Por quê? Porque a imagem, ela é assimilada no todo. Você bate o olho e você já entende o que tem ali. Depois você pode ir partindo para os detalhes, mas o todo você já entende. Por isso que as imagens são utilizadas. E a audiodescrição nesse contexto, ela pode potencializar o atendimento de cegos e também de videntes, porque como está em sala de aula, aquela explicação que o professor está dando ali, está compartilhando com os alunos, vai para todos. Então, não é só o aluno com deficiência visual que tem um ganho considerável, é a turma inteira, porque ao realizar a audiodescrição, o professor traz mais elementos para a sua aula, ou seja, ele está ajudando a desenvolver o vocabulário das crianças, ele está trazendo mais palavras, ele está contribuindo para o entendimento da visão de mundo dessas crianças. Então, o ganho é para todo mundo, porque até o próprio professor se desenvolve, porque essa busca de você encontrar as melhores palavras para descrever alguma determinada imagem dentro daquele contexto que ele está explicando que faz parte do conteúdo programático para aquela aula, ele pode trazer muito mais elementos, ou seja, você está buscando palavras que definam melhor aquilo que você quer dizer, isso também contribui para o seu aprendizado, ou seja, todo mundo sai ganhando. Vamos seguindo. Tá comigo aí, Fernando? Opa, tô aqui na escuta, não quero atrapalhar o raciocínio. Maravilha. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma contribuição, a gente vamos conversar. Porque eu vou me embora, tu sabe que eu me empolgo, né? Ai, ó,
Eu acho Não, que... não, não, Ah, não. Sem nenhum comentário. Tá, tá muito gostoso o papo. Eu tô só prestando atenção, tá uma delícia. então, continuando aqui a nossa linha de raciocínio sobre o papel da imagem na construção do conhecimento, como eu disse, desde o tempo das cavernas, que a imagem é utilizada para a transmissão do conhecimento, e a importância das imagens nesse processo de transmissão, ela é fundamental, porque as imagens são rapidamente assimiladas, né? E atualmente, principalmente, as imagens, elas desempenham funções sociais, né? Ou seja, a gente precisa estar muito atento, e assim, muito atento principalmente nas questões de socialização da criança com deficiência visual, porque o grande receio é que, tipo assim, é não deixar ninguém para trás, é que nenhuma criança que ela seja excluída, né, da convivência com os colegas e do aprendizado, né, do direito de ter uma educação de qualidade por conta da deficiência. E, por exemplo, assim, com as crianças cegas, alguns sentimentos, algumas expressões faciais, elas são aprendidas, e aprendidas como? Através da imitação. Como a criança, nesse caso que eu estou falando, ela não dispõe desse sentido da visão, é preciso estimular as crianças em atividades que desenvolvam, em que ela possa trabalhar e exercitar essas expressões, tanto a própria, como ela entender como essas expressões, por exemplo, o sorriso, ou uma cara de bravo, ou pensativo, né, o que está acontecendo, como que é uma expressão de chateado, além de fazer toda a diferença para a criança cega, pode ser extremamente útil também para uma criança que tem autismo, porque as crianças com autismo, uma característica muito marcante é justamente a dificuldade de identificar expressões faciais, tipo, não saber quando o outro coleguinha está com raiva, ou se ele está feliz, e se o professor traz atividades e utiliza a audiodescrição para falar que ele franziu a testa, ele rangeu os dentes, fez uma cara de bravo, ou cerrou o punho. Isso ajuda muito no desenvolvimento da criança e o desenvolvimento integral, ou seja, vai estar toda a turma tem um ganho muito considerável quando o próprio professor, utiliza a audiodescrição, como vocês estão percebendo, vai muito além dos vídeos que o professor compartilha em sala de aula para os alunos. Vamos seguindo aqui. A gente encontrou um vídeo muito interessante, uma videoaula na internet, e ela é bem interessante, e por isso que eu escolhi para poder conversar com vocês aqui. Já eu rodo esse vídeo, mas vamos aqui dizer, uma videoaula, quando o professor utiliza um slide, ele projeta as imagens. E como eu falei, essas imagens, elas não são escolhidas de forma aleatória, existe uma intencionalidade. Qual que é a relação daquela imagem que eu estou utilizando com o assunto que eu estou comunicando, né, com aquilo ali que eu quero compartilhar, com aquela informação que eu quero compartilhar com os meus alunos. Então, na maioria das vezes, sempre existe uma intencionalidade. E pensando em videoaula, principalmente nesse contexto de pandemia que a gente está, em que os professores estão fazendo muito videoaula, ou seja, a comunicação, a relação do professor-aluno está sendo mediada pela tecnologia, é muito importante a gente estar atento à questão do contraste, se ele está utilizando um slide, entre o fundo e a fonte utilizada. Não pode ser cores muito próximas, né, para não ficar embaçado, ou para dificultar a vida daquela criança que, de repente, tem uma baixa visão, né? Porque vamos considerar aqui, vamos pensar, como que o aluno cego recebe as informações do professor em sala de aula? O aluno que enxerga, ele está vendo aquelas imagens e ele está ouvindo o que o professor está dizendo. Ou seja, tem ali 2 canais à disposição dele para o recebimento das informações. No caso do aluno cego, a única via de recebimento de informações é a voz do professor. Então, o que esse professor fala em sala de aula faz muita diferença no aprendizado desse aluno. Por quê? Porque a qualidade das informações que aquele professor traz, se ele está descrevendo as imagens que ele está utilizando, vai fazer muita diferença no aprendizado e na forma como esse aluno vai aprender os conteúdos. E por que
utilizar imagens, né? Porque, como eu disse, as imagens, elas têm informações, elas trazem informações em si. Então, é importante a gente ter sempre isso em mente e ter sempre uma intencionalidade no uso das imagens, e não simplesmente colocar de forma aleatória e não compartilhar com os alunos, olha, por que eu escolhi essa imagem? Porque eu acho que essa imagem é significativa nesse contexto, essa imagem, ela traz essa informação, ou seja, você trazer todos esses elementos, essas explicações, contextualizando o uso da imagem naquele momento, vai fazer toda a diferença. Vamos ver o vídeo agora, que eu quero saber a opinião de vocês. Vou rodar esse vídeo aqui. Expressionismo vem de expressão do sentimento, o artista depositando seu sentimento sobre a tela, a pincelada começa a mostrar a desenvoltura desse sentimento, aquilo que o artista sente. Essa arte é ligada diretamente ao trabalho de Mint e Van Gogh, que já eram artistas que estavam passando seus sentimentos através das suas pinturas. Esse caos interior. Com licença. Perfeito. Queridos Pode dar um professores. pause aqui? Volta lá para o começo, para a primeira imagem do vídeo e dá um stop. Ótimo, perfeito. Vamos aqui às considerações. Vocês perceberam que o professor, ele vai apenas falando, enquanto as imagens ao fundo, elas vão mudando. Agora, vamos imaginar aqui que eu sou esse professor e que eu estou dando uma aula. Claro, eu não sou o professor, esse assunto não domino muito. E aqui é um detalhe, vocês estão vendo essa ilustração aqui dos cavalos vermelhos? Percebem o contraste da imagem do cavalo e a letra que o professor escreveu alguma coisa aqui que não dá para ler? A gente precisa estar muito atento. Jane, eu não estou vendo. Eu não estou vendo, sério. Exatamente. Eu estou fazendo a graduação em História e, né, como o pessoal tem conhecimento da matéria de História, envolve muito a questão da arte, né? Tanto a arte pré-histórica, do mundo antigo, aliás, da era antiga, da Idade Antiga, da Idade Média, principalmente na Idade Moderna, né? Na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Eles dispõem muito de questões visuais. Pô, e geralmente Exato. nas aulas, eu até reclamei com o pessoal lá da universidade, porque eu sou cego, eu não enxergo nada. E eles falam, olha, preste bem atenção nessa imagem. Entender o conceito da imagem? A imagem expressa o bucolismo, expressa a vida na Idade Média, mas eu fiquei sem entender. Eu entendo ainda um pouquinho, eu entendo um pouquinho porque eu já enxerguei, né? Eu sei mais ou menos como é, mas quem nunca enxergou? Quem nunca Exatamente. conviveu com aquilo? É aquilo que eu estou falando. Para o aluno que não enxerga, a fala do professor é a única via de recebimento de informação. Então, esse professor ele precisa estar muito atento àquilo que ele está dizendo para saber se o aluno que não enxerga, ele está recebendo as mesmas informações que o aluno que enxerga, porque senão acaba ficando injusto, né, com esse aluno que tem deficiência visual. E eu tive uma avaliação esses dias, que a avaliação tinha uma questão que colocavam 5 imagens, A, B, C, D e E, e falando qual dessas imagens representam mais o modernismo. Aí. Oi? Exatamente. Aí Fernando. eu pedi para revogar a avaliação, né, por conta disso, né, porque fugia da minha sensibilidade, eu ia perder nota por causa disso. Com razão, e é muito comum, viu, Fernando? Infelizmente, e é justamente pensando nisso, Fernando, é isso que me motiva, porque eu sei que, assim, os professores, assim, eles desconhecem, não é porque o professor, não, é porque desconhece mesmo, essa perspectiva, essa quebra de paradigma, ela é muito nova, então é por isso que a gente fez esse workshop gratuito para contribuir para que todos os alunos possam ter acesso a uma educação de qualidade. Isso é possível. Agora vamos pegar nesse exemplo aqui, eu vou continuar nessa imagem aqui dos cavalos. Imagina que eu sou professora, eu estou dando essa aula aqui nesse slide que é um professor, e eu vou utilizar umas pinceladas de audiodescrição. Eu não vou fazer uma audiodescrição que nem a gente faz para um museu de arte, colocando todos os detalhes. Mas eu quero que você fazer só uma comparação
No entendimento, Fernando, exatamente, que bom que você pontuou. E aí você vai me falar como que foi o seu entendimento se o seu professor trouxesse essas informações. Vamos lá. Aí eu vou aqui e começo falando a mesma fala do professor, tá? O expressionismo vem de expressão do sentimento, em que o artista deposita seus sentimentos sobre a tela. Como nesse retrato, como nesse autorretrato como soldado, um quadro de Ernest Ludwig Kirchner, artista alemão que é um dos fundadores da escola do expressionismo. E por isso que eu quis começar com essa imagem, com pinceladas que começam a mostrar a desenvoltura desse sentimento, aquilo que o artista sente. Olha esse quadro de Mint chamado O Grito, com pinceladas em movimento de redemoinho, cores fortes e a representação de uma figura humana com as mãos na orelha, com cara de assustado. É o artista expressando o seu sentimento através das pinturas, como esse clássico do autorretrato do Van Gogh que eu coloquei aqui na tela. Ou seja, pelo simples fato de você já trazer alguns elementos, ou você pelo menos mencionar o nome das imagens que estão por trás, ou que estão nesse slide, já traz mais elementos para que esse aluno com deficiência visual tenha um entendimento um pouco melhor e ele tenha chances, por exemplo, de, poxa, ela falou do Mint, ela falou do autorretrato do Van Gogh, ela falou do autorretrato como soldado lá do Kirchner, ou seja, esse aluno, ele pode, com base, ou seja, a partir dessa informação de quem são os autores e qual que é o nome das obras, ele ter a chance de pesquisar mais informações sobre essas obras. E o professor, o que ele pode fazer? Ele pode preparar uma descrição prévia antes da aula e entregar para esse aluno com deficiência visual para que ele receba essas informações e que durante a aula ele entenda o que o professor está fazendo. Fez diferença para você, Fernando, trazer um pouquinho, que seja de leve, algumas pinceladas, informação do nome do quadro e tal? Sim, sim, já faz uma diferença, já se tem um entendimento, mesmo que não seja feito toda aquela audiodescrição, mas isso vai interessar, vai instigar o aluno a pesquisar o que tem ali dentro daquela obra. Exatamente, depende muito, assim, do contexto, né, qual que é aquele componente curricular que eu estou compartilhando com os alunos, né, uma aula de história da arte, enfim, depende muito do contexto que o professor vai selecionar, a palavra é essa, as informações mais relevantes para poder compartilhar com aqueles alunos e trazer mais informações para eles. Eu vou voltar aqui para a minha apresentação, porque a gente tem mais coisa legal aqui para poder falar. Vamos lá, só um pouquinho. Como vocês perceberam, não precisa fazer uma descrição detalhada, extremamente cheia de detalhes, para poder contextualizar aquelas imagens dentro da sua aula. No caso desse professor aqui, por que a primeira imagem que ele colocou no slide dele foi o autorretrato com um soldado? Porque justamente esse autor foi o fundador da escola do expressionismo, ou seja, houve uma intencionalidade, e ele passar essa informação, essa intencionalidade para os alunos, vai ajudar os alunos a fazer uma relação. Poxa, se ele começou o slide com aquela imagem, com o fundador do movimento, faz toda a diferença, ou seja, você ajuda o aluno a fazer melhores conexões neurais para facilitar o entendimento dele, inclusive, não apenas o do professor que está desenvolvendo ali com os alunos. E vamos seguindo. Trouxe uma informaçãozinha aqui do INEP, Fernando, informação nova, tá? Peguei do site deles, de que houve um aumento de 80% no número de matrículas de alunos com superdotação ou alguma limitação física, cognitiva ou sensorial, ou seja, o número de matrícula de alunos com deficiência na rede pública aumentou 80%, e de acordo com o INEP, apenas 6% dos professores têm formação adequada para educar esses alunos. É uma discrepância muito grande, né, É Fernando? muito baixo essa estatística.
Exatamente. Foi depois que eu peguei essa informação que eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Enfim. E eu sozinha, eu em sala de aula, meu impacto é muito menor. Mas eu estando aqui, É, compartilhando o meu conhecimento com outros professores, olha o poder de transformação que todo mundo junto tem. Essa é a máxima do juntos somos mais fortes. Vamos seguindo, pessoal. Segue comigo. Tem muita coisa ainda para a gente conversar. E aí eu trouxe aqui a clássica Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. E vamos falar sobre a pedagogia da imagem. Fernando, me conte aqui, em que componente curricular você sim. acha que caberia utilizar uma foto da Mona Lisa no slide? Ai, caramba. Uma aula do renascimento, alguma coisa. História, né? História da É, arte. história da arte, artes visuais mesmo, ali na grade curricular ali do ensino médio, né? Que pega a história da É, arte, então. exatamente. E a pedagogia da imagem, o que eu trouxe aqui, é assim, é a gente pensar o ensino a partir de uma imagem. Ou seja, será que eu posso utilizar a foto o quadro aqui da Mona Lisa para dar uma aula de matemática, aula de história e de português? Será que eu consigo? Vamos ver, eu Uau! vou mostrar para vocês. E aí, Fernando, o que que você acha? Ah, eu não vou falar nada, que eu sou muito suspeito. É verdade. Então vamos seguindo, porque isso aqui é extremamente relevante. E antes de começar a minha explicação, Fernando, eu trouxe aqui coloquei aqui, deixei aqui um espaço para a Ah, gente fazer o roteiro do quadro da Mona Lisa. O que que da você Mona acha? Vamos Lisa? fazer tá Vamos afim de fazer fazer aqui, isso ó. agora? Vamos fazer? Vamos fazer Vamos. aqui ao vivo e a cores. Maravilha. Eu coloquei aqui um slide com a fotinho da Mona Lisa aqui no canto superior direito, para a gente poder fazer essa descrição dela. E eu vou escrever aqui na tela para a gente fazer. Só um pouquinho. Como eu disse nas aulas anteriores, quando a gente vai fazer a audiodescrição de uma obra de arte, nesse caso aqui é a Mona Lisa, eu vou até tirar aqui do modo de apresentação e colocar no modo de edição. A gente, na cabeça do roteiro, as primeiras informações são as informações técnicas da obra. Vocês lembram disso? Cabeça do roteiro, informação técnica. E quais são as Perfeito. informações técnicas que a gente tem sobre o quadro da Mona Lisa? A gente começa o quê? Obviamente com o nome da obra. Mona Lisa. A Mona Lisa, ele é o quê? Ele é um quadro, é uma pintura, é uma escultura? É um quadro, é um óleo sobre tela? Não, a Mona Lisa é óleo sobre madeira. Então, Mona Lisa, óleo preto. Mona Lisa é um óleo sobre madeira. Vou diminuir aqui a distância entre linhas aqui, que está muito alta. Não consigo escrever tudo. Vamos lá. Mona Lisa é um óleo sobre madeira de quem? Quem é o autor da Mona Lisa? Adivinha, adivinha, adivinha? Adivinha, é só o cara, né? Leonardo da Vinci. Pois não é? E agora, que outra informação técnica que a gente pode trazer sobre essa obra? Acho que o ano, né, em que ela foi criada. A Mona Lisa é de que ano? Criada entre os anos 1406 e 1503. Qual que é o tamanho desse quadro tão famoso? Porque o bicho é tão famoso, e aí quando a gente fica sabendo o tamanho dele, fala, como assim, gente? É tão pequeno. Aqui, ó. Criada entre os anos de 1406 e 1503, mede 77 centímetros, muito pouco, né? De altura, por 53 centímetros de largura. E aqui outra informação que a gente pode colocar aqui na introdução, que são as informações técnicas. Onde que essa obra pode ser visitada? A Mona Lisa, ela pode ser visitada lá no Museu do Louvre. Deixa
Deixa eu escrever aqui. Está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Aí, aqui na descrição, depois que a gente faz essa introdução com as informações técnicas da obra, é que a gente vai partir para a descrição da imagem propriamente dita. Aquelas informações que a gente sempre encontra na internet, né? Como fazer a audiodescrição de uma obra de arte. E aí eles sempre falam, começa do geral para o específico. A gente trouxe aqui na introdução as informações gerais, ou seja, o nome da obra, qual que é a técnica, o tipo de obra, qual que é o autor, o ano em que ela foi criada, a altura, né, o tamanho daquela peça e onde ela pode ser exposta. Depois que a gente traz essas informações técnicas e somente depois é que a gente vai partir para a descrição propriamente dita. É que eu vou dizer como que é a tão famosa Mona Lisa. E o que acontece? Quando a gente vai fazer a leitura de uma imagem para poder descrevê-la, a gente se orienta, nós, ocidentais, nos orientamos na leitura de cima para baixo, da esquerda para a direita. E para fazer a leitura de imagem, é do mesmo jeito. Eu vou fazer essa leitura de cima para baixo, da esquerda para a direita. Como eu já sei o todo, eu sei que o todo é o quê? A imagem da Mona Lisa. Aí agora eu vou começar de cima, como que é esta Mona Lisa. Aí vamos aqui, deixa eu escrever. Na imagem, Mona Lisa é retratada até, é só da cintura para cima, né? Então, até a altura da cintura. Ela está sentada, né? Deixa eu ver. Ela está sentada e os seus braços estão flexionados à frente do corpo, com a mão direita sobre a esquerda, que ela está sentadinha, com o braço flexionado e uma mãozinha em cima da outra, toda fina, né? Aí pronto, eu disse aqui como que tá a Mona Lisa. Agora vamos começar lá em cima, começar pelo cabelo, né? Ou o rosto. O rosto de Mona Lisa é oval. Seus cabelos são escuros, lisos e repartidos ao meio, que o cabelinho dela tá repartido no meio e coladinho assim, lisinho, descendo pela cabeça, né? Lisos e repartidos ao meio. Vamos ver aqui, descendo do cabelo nós temos o quê? Sobrancelha, olho, né? As sobrancelhas, eu vou dar um zoom aqui nessa imagem só pra gente ver como que não dá para a gente identificar. A nitidez não está muito boa dessa imagem, mas não dá para a gente identificar muito bem as sobrancelhas e os cílios da Mona Lisa, né? Eles são quase imperceptíveis. Eu posso dizer isso aqui no meu roteiro. As sobrancelhas e os cílios são imperceptíveis. Vou diminuir um pouco essa letra aqui, porque senão não vai caber tudo, né? Vamos lá. O que mais que a gente pode falar da Mona Lisa? A boca dela, como que é? Assim, eu falei da sobrancelha, os olhos, como que são os olhos da Mona Lisa? Deixa eu olhar aqui direito. Eu só tô aguardando para ver como é que ficou esse roteiro. Quero saber como é que é essa tal de Mona Lisa. O resultado. Tá, então vamos ver aqui, essa imagem pequena, mas os olhos são castanhos. Os olhos são castanhos. Amendoados. Ou deixar só castanho. Os olhos são castanhos. E
estão direcionados para a esquerda. Seu nariz é alongado. A boca é pequena e demonstra um suave e enigmático sorriso. É o tão famoso enigma do sorriso da Mona Lisa, né? E por que eu escolhi colocar aqui enigmático? Porque essa é a marca registrada da Mona Lisa. Então, eu vou colocar um sorrisinho de cantinho de boca? Posso colocar, mas isso é uma escolha tradutória minha. Isso aqui, gente, não é a única forma, é apenas uma das possibilidades, porque, como eu disse nas aulas anteriores, a forma de descrever as informações que você tem, o seu arcabouço linguístico, ele vai influenciar diretamente no roteiro que você vai produzir. Isso daqui é apenas algumas orientações para a gente entender como que é feita a estrutura, ou seja, depois que eu faço essa descrição, que eu trago todos os elementos, aí já acabou, tá pronto? Não, porque quando a gente está escrevendo um texto, como que a gente faz? A gente escreve, aí depois a gente vai lá o quê? Dá mais uma lida, aí sempre escolhe uma palavra que não ficou muito boa, pode escolher, pode mudar, pode alterar, e aí a gente vai, a partir desse primeiro rascunho, vai lapidando. A minha intenção aqui não é ter razão ou mostrar, nossa senhora, que roteiro. A intenção é mostrar para vocês como que faz, como que funciona na prática. Por isso que eu resolvi deixar aqui a tela para a gente construir, para vocês verem como que é essa construção. Vamos falar aqui, continuando, falar do vestido da Mona Lisa. Ela usa um vestido com decote arredondado. É arredondado, né? É, com decote arredondado, mangas compridas e drapeadas. Com um manto, tem um pano, né? Eu acho que é um manto, uma estola. Eu vou colocar manto, porque acho que fica mais fácil de ser entendido. Com um manto sobre o ombro esquerdo. Ao fundo, ou seja, eu já descrevi a Mona Lisa, falei como que ela é, eu trouxe as informações que estão em primeiro plano, agora eu posso falar, de repente, o que tem atrás da Mona Lisa. Aí, vamos lá. Ao fundo, céu com algumas nuvens e um rio cortando o verde das montanhas arborizadas estão à margem. Pronto, eu fiz aqui a descrição da Mona Lisa. É apenas uma das possibilidades. Vou falar novamente. A gente pode... Isso, leia para mim, Jane. Vamos ver, vamos avaliar. Vou ler. Deixa eu terminar. Vamos concluir vamos ainda. Vamos concluir, que ainda falta aqui a conclusão. Deixa eu só... Conclusão. Nessa conclusão é o quê? É o fechamento do nosso roteiro. O que eu posso trazer nesse fechamento? Eu posso trazer alguma curiosidade? Tem alguma informação legal que eu possa deixar para as pessoas se sentirem, nossa, caramba, eu não sabia sobre isso, né, da Mona Lisa. Alguma curiosidade? Pô, eu posso ir lá dar um Google e, curiosidade sobre o quadro da Mona Lisa. Mas antes disso, vamos fechar aqui a nossa descrição. Vamos lá. Mona Lisa é um óleo sobre madeira de Leonardo da Vinci. Criada entre os anos 1406 e 1503, mede 77 centímetros de altura por 53 centímetros de largura. Está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Na imagem, Mona Lisa é retratada até a altura da cintura. Ela está sentada e seus braços estão flexionados à frente do corpo, com a mão direita sobre a esquerda. Eu posso até, colocar aqui só um pouquinho, Fernanda, é aquilo que eu falei, a gente toda hora que olha, vê alguma coisa que pode ser melhorado. Para facilitar o entendimento, é interessante que a gente utilize o quê? Frases curtas. Ao invés de colocar uma frase muito longa, muitas vírgulas, você dá uma quebrada e coloca pequenas frases curtas, que isso facilita, para no final da obra, a pessoa se lembrar desses detalhes. Ser o mais objetivo possível. Isso. Aí eu coloquei aqui, na imagem, Mona Lisa é retratada até a altura da cintura. Ela está sentada e seus braços estão flexionados à frente do corpo. Sua
mão direita está sobre a mão esquerda, ou está sobre a esquerda. Eu vou colocar a mão aqui. O rosto de Mona Lisa é oval, seus cabelos são escuros, lisos e repartidos ao meio. As sobrancelhas e os cílios são imperceptíveis. Os olhos são castanhos e estão direcionados para a esquerda. Seu nariz é alongado. A boca é pequena e demonstra um suave e enigmático sorriso. Ela usa um vestido com decote arredondado, mangas compridas e drapeadas, com um manto sobre o ombro esquerdo. Faltou uma informação aqui, vocês perceberam? Eu não falei a cor do vestido, né? Olha aqui, ó. Ela usa um vestido agora. Isso, ela usa um vestido verde escuro, com um decote arredondado, mangas compridas e drapeadas, com um manto sobre o ombro esquerdo. Ao fundo, o céu azul com algumas nuvens e o rio cortando o verde das montanhas arborizadas que estão à margem. É isso aí, eu poderia trazer mais detalhes? Ok, mas o meu objetivo aqui é mostrar como que faz, ou seja, como que se monta a estrutura. E aí, toda vez que a gente for lendo, a gente tem alguma lapidação, algum detalhe, alguma informação. E aqui, para concluir, o que eu posso dizer? Posso pegar uma informação aqui, alguma curiosidade sobre a Mona Lisa? Posso falar assim, olha, a falta das sobrancelhas, eu me lembro aqui vagamente que naquela época existia uma crença de que, tipo, as mulheres comportadas ou das sociedades, tipo, o cabelo da sobrancelha era visto como uma questão de luxúria. E aí as mulheres, né, da sociedade, não sei o que, elas frequentemente raspavam as suas sobrancelhas. Por isso é muito comum a gente ver algumas fotos da Idade Média, né, das realezas, enfim, de alguns personagens, e as mulheres serem retratadas sem a sobrancelha, porque o pelo da sobrancelha era visto como uma questão de luxúria. As mulheres não queriam ser relacionadas à luxúria, né? Afinal, era um pecado capital. Exatamente. Justamente. Então, foi assim, ó, as sobrancelhas eram vistas como... eram relacionadas, né? Eram relacionadas à luxúria. E, por isso, era comum que as mulheres da sociedade passem fossem retratadas sem as sobrancelhas. As sobrancelhas eram relacionadas à luxúria e por isso era comum que as mulheres da sociedade fossem retratadas sem as sobrancelhas ou com as sobrancelhas raspadas, né? Vou pegar O que você acha, Fernando? Eu vou pegar esse roteiro, vou traduzir ele para o francês, espanhol e inglês e mandar para o Museu do Louvre. Ai, Fernando, isso é ótimo. Então, assim, vocês perceberam como que é a estrutura, como que faz isso, assim, como que você pensa a tradução não, como você pensa a descrição, a montagem de um roteiro, de uma obra de arte? Isso aqui é apenas uma das possibilidades. Claro que eu fazendo aqui com vocês é diferente. Eu posso depois, se por exemplo isso aqui fosse um trabalho, eu ia ter que sentar, ia ter que revisar, pegar frase por frase, melhorar, lapidar, até ele ficar bacana, o texto fluido. Como eu disse também anteriormente lá nas primeiras aulas, é importantíssimo a gente estar atento que o roteiro de audiodescrição, ele é escrito para ser ouvido. Então, algumas palavras, quando a gente está falando, está narrando, elas podem não soar muito bem. Então, fazer essas trocas, quando a gente está pensando já na versão definitiva de um roteiro, é fundamental para o entendimento. Vamos lá. Fernando, você achou que está faltando alguma informação aqui? O que você acha? Qual que é a sua análise? A grosso modo, claro. Não, Jane, não tá faltando nenhuma informação. A informação que faltava era a questão da cor do vestido, que eu ia até perguntar, será que ela tá com vestido rosa, vermelho, azul? Mas ainda bem que você pegou e corrigiu a tempo. Maravilha. Sabe uma informação que eu tô olhando aqui, que eu também tô sentindo falta, Fernando? Falar Sim, que sim. o Leonardo da Vinci era da Renascença, né?
Isso, Mona autor Lisa renascentista. é um óleo sobre tela do renascentista Leonardo da Vinci. Ou seja, eu já trouxe aqui uma referência do movimento em que ele estava inserido, ou seja, que estava justamente que faz parte do o autor, o Leonardo da Vinci, que eu acho que ele é o mais famoso dos artistas, né, da Renascença. Então, vamos seguindo, eu vou aumentar aqui a tela para a gente continuar a nossa conversa. Vocês entenderam a estrutura básica? Eu faço questão de frisar. Gente, isso é apenas uma das possibilidades, ok? Vamos para frente. Aí, aquela pergunta que eu fiz para você, Fernando. Será que eu posso utilizar o quadro da Mona Lisa para dar uma aula de matemática? E uma aula de português? História? História da arte? O que vocês acham? Será que eu posso usar... Por mim é perfeito. Dá para utilizar tranquilamente. Exatamente, Fernando. E agora vem o pulo do gato que eu vou compartilhar para vocês. E eu espero, obviamente, que faça sentido para vocês também. Vamos lá, eu posso usar esse quadro da Mona Lisa, por exemplo, para trabalhar unidade de medida numa aula de matemática. Eu posso pedir para os alunos qual que é a altura versus a altura e a largura desse quadro. Ele tem 77 por 50 e alguma coisa, já esqueci. Posso pedir para os alunos transformar essa medida, unidade de medida tipo de centímetro para metro? Ou decímetro? Ou decâmetro? Ou seja, pode. a gente área do quadro. Exatamente, ou seja, fazer eu posso... a área do quadro, perímetro, nossa, fazer coisas. Exatamente. Utilizar a escala de fundo, criar uma escala para utilizar a escala de fundo para ver quantos metros aquela montanha está e por aí vai. Enfim, exatamente, ou seja, a partir de uma única imagem, eu consigo fazer uma transversalidade para trabalhar aquela imagem em vários componentes. Por exemplo, uma aula de português. Que tal trabalhar a Mona Lisa na aula de português? Que adjetivo será que a gente pode tirar dessa imagem? Como que é o sorriso da Mona Lisa? E se eu pedir para cada aluno descrever como que é o rosto da Mona Lisa? Olha a quantidade de informações que eu consigo compartilhar com a turma apenas com esse debate, ou seja, com esses questionamentos a partir dessa única imagem. Consegue visualizar que o significado disso tudo para o aluno cego? Ou seja, você está trabalhando a audiodescrição de uma forma indireta, porque eu posso pedir para cada aluno descrever o que é que ele está vendo. E aí, quando o aluno está descrevendo o que ele está vendo, de repente ele está procurando adjetivos, a Mona Lisa é feia, ela é bonita, o cabelo dela é preto, ou seja, eu posso trabalhar várias possibilidades e várias perspectivas a partir de uma única imagem. Posso dar também utilizar a Mona Lisa para dar uma aula de história, para falar sobre o Renascimento, destacar os elementos visuais desse quadro da Mona Lisa que caracterizem o Renascimento. Quais as características do Renascimento? Tipo assim, a questão da relação da cor com a iluminação, ou seja, qual a relação que existia nos quadros que eram pintados, ou seja, tudo isso referente à Renascença, ou seja, que elementos visuais dessa imagem a gente pode destacar para envolver os alunos, como as cores, as pinceladas, a emoção, ou a iluminação, né, essa relação de cor e luminosidade, que era muito comum nessa época, ou de repente buscar a questão da curiosidade, pedir para os alunos, vamos fazer um trabalho, todo mundo dá um Google, trazer alguma curiosidade sobre a Mona Lisa, né? Por que será que ela está sem sobrancelha? Aquilo que eu falei porque o pelo da sobrancelha era relacionado à luxúria, as mulheres não queriam ser vistas, né, ser relacionadas a nenhum comportamento de luxúria e tal. Ou seja, isso a Mona Lisa, mas eu posso fazer isso com qualquer outra imagem, qualquer outra obra de arte, fazendo uma transversalidade entre as matérias. Isso é muito bacana, isso é muito rico, porque ao envolver todos os alunos, você possibilita que o aluno cego saiba
que imagem que o professor está usando ali na sala para poder dar aquele assunto, que ele entenda como que é aquela imagem, por que aquela imagem foi escolhida, ele perceba a intencionalidade do professor, ele vai receber mais elementos sobre aquela imagem e toda a turma também vai receber mais informações. Por quê? Porque todo mundo participou daquela construção. E isso enriquece muito o debate e a ampliação do conhecimento de toda a turma, porque como vocês percebem, olha a quantidade de informações e de perspectivas que a gente pode trabalhar a partir de uma única imagem. E isso é possível, a gente pode sim fazer a diferença para os alunos, é por isso que eu tenho plena certeza de que a audiodescrição no contexto escolar é onde ela mostra toda a sua potência. Vamos seguindo, Fernando. Aí vem Vamos aqui embora. a audiodescrição como ferramenta pedagógica. A diferença dessa pegada, dessa forma ou seja, a grande diferença é justamente a forma de você trabalhar a audiodescrição. Tipo assim, eu não vou utilizar a audiodescrição só quando eu for apresentar um filme para a turma, ou uma feira de ciências, ou algum evento cultural. Eu posso incorporar a audiodescrição, trazendo mais elementos à minha explicação. Como eu falei, uma contação de história, se você vai contar uma história, você incorpora a audiodescrição nessa contação de história. Você vai contar, por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho, e aí você está lá falando, apresentou a Chapeuzinho Vermelho, fala como que é a Chapeuzinho Vermelho. Ah, que é uma garotinha de aproximadamente, sei lá, não sei a idade da Chapeuzinho, 8, 10 anos, com os cabelos castanhos e uma capa vermelha, né, na cabeça, ou seja, você vai dando as características da Chapeuzinho, como que é a cesta de frutas que ela vai levar para a vovó, como que é a vovó. Não precisa necessariamente você fazer essa descrição num momento separado, como a gente vê hoje. Se você vai lá no YouTube, procura lá o nome de uma história infantil, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho com audiodescrição. O que as pessoas fazem é o quê? Você lê a história numa parte e aí depois vem descrição da imagem. Aí vai descrever a imagem que está naquela página. Só que quando a gente está tratando, principalmente com crianças pequenas, em que elas se entediam muito fácil, a gente precisa fazer isso de uma forma mais dinâmica. Ou seja, você incorpora a audiodescrição na própria contação de história, isso torna aquele momento muito mais envolvente. A gente fez uma experiência aqui no CEDV, e o Fernando sabe disso, com as crianças. A gente fez um protótipo, pegou um livro de uma história infantil do Cachorro Enlameado e fez exatamente essa proposta. Poxa, vamos incorporar a audiodescrição na própria história e ver como que isso é para as crianças. Aí a gente fez essa audiodescrição, gravou, apresentou para os meninos, e aí na hora de colher o feedback foi uma delícia, hein, Fernando? Porque foi incrível ver todas as crianças Isso, super nossa, foi assim uma envolvidas, sensação, né? foi uma sensação assim única ver todas aquelas crianças envolvidas ali. A hora que era um livro físico, do livro físico foi transformado em um audiolivro, mas voltado para o aprendizado infantil. Então foi muito Exatamente. ótimo. Ah, esqueci, é bom relatar, Jane. O CEDV é o Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais daqui de Brasília, da cidade de Brasília, aqui no Distrito Federal. É da Secretaria de Educação, tá, do Distrito Federal. E ele atende crianças dos 6 meses até a vida adulta, para reabilitação, né, no caso os adultos para reabilitação, e as crianças começam na precoce, passam pelo PAP, que é o Programa de Apoio Pedagógico, e assim vai indo, entendeu? É um trabalho muito bom que eles fazem lá com as crianças com deficiência visual. E não só cegueira total, mas baixa visão, daltonismo e dentre outras deficiências visuais. Maravilha, Fernando. E aí, depois que a gente apresentou esse livro, essa história infantil com a audiodescrição incorporada na própria história, a gente foi fazer aquele momento de, poxa, vamos conversar com os alunos para saber se eles entenderam. Qual que é o nome do cachorrinho? Ah, Pupi. Qual que é a cor do cachorro? Ah, marrom. Ele tem alguma mancha, alguma coisa característica? Tem uma mancha no olho. Ou seja,
a forma como a gente fez não tirou o brilho da história e nem deixou os alunos sem informação de como eram os personagens ou algum contexto que estava ali na escola. Então, a gente buscou, na verdade, um equilíbrio entre a informação, a ludicidade e a descrição da imagem. E as crianças amaram. Foi, acho que, uma das experiências mais marcantes, assim, que a gente teve com os produtos que a gente vem desenvolvendo. E é maravilhoso, porque, como eu disse, a gente traz mais elementos às nossas explicações, que são indispensáveis ao entendimento do aluno cego, porque, como eu disse, faço questão de repetir, para a criança que não enxerga, a voz do professor em sala de aula é praticamente a única via de recebimento da informação. Então, aquilo que o professor fala precisa ser muito bem pensado, né, para a gente não deixar esse aluno esquecido num canto da sala de aula e recebendo menos informação do que as crianças que enxergam, de forma que vai enriquecer a rede de conhecimento de todos, os cegos e os videntes. A audiodescrição, dessa forma que a gente vem pensando, ela é uma ferramenta para a vida, porque essa ideia de extrapolar as artes, como eu venho falando desde o início, é justamente com esse objetivo, porque é preciso considerar a realidade social e econômica do país que a gente vive. O Brasil é um país muito grande, então, dessa forma, só de cinema, TV e teatro, ela não chega na ponta, ela não chega nas crianças que mais precisam. E, assim, a gente precisa entender e se colocar no lugar e, tipo assim, fazer a nossa parte para que as pessoas com deficiência visual, elas possam participar de todos os espaços sociais sem prejuízo. Ou seja, você pensar na audiodescrição de um cardápio, você está abrindo as portas dos restaurantes para as pessoas cegas poderem acessá-lo com autonomia, ou seja, a sociedade de consumo, o cego também é consumidor, é você dar oportunidade para o cego identificar a roupa que ele está comprando, que seja num QR Code, numa etiqueta de composição, que seja uma estampa, enfim, mas que ele tenha essa oportunidade, até pelo treinamento, né, dos colaboradores que estão lá na ponta, que estão no comércio, que vão fazer o atendimento a essas pessoas, e a educação inclusiva de qualidade, é aquilo que eu estou falando. Muitas cidades, muitos municípios, eles podem não ter um cinema, podem não ter um teatro, mas certamente tem uma escola, e é aí que a gente pode verdadeiramente transformar a vida das crianças e da nossa sociedade com muito mais inclusão social, porque aí sim ela vai chegar na ponta, ela vai chegar nas pessoas que mais precisam, e aí sim ela vai fazer a diferença que a gente acredita que ela pode fazer. E agora que a gente está finalizando, eu quero dizer para vocês, quero agradecer para todo mundo que está acompanhando, que chegou até aqui, pertinho do final desse workshop, dessa terceira aula que a gente produziu com muito carinho para vocês, para poder trazer um refresco, trazer novas perspectivas sobre o uso da audiodescrição. Então, se você tem algum amigo que é professor, que está na escola pública, na educação básica, que pensa, que tem essa vontade de fazer a diferença na vida dos alunos, compartilha com ele, fala do nosso workshop, né, para ele ter acesso a essas informações e que ele possa também transformar a vida dos nossos alunos. Então, pessoal, é isso. E antes de finalizar a nossa terceira e última aula do nosso primeiro workshop Cinema Cego Veja Ouvindo, eu vim trazer para você aqui aquele brinde especial que eu falei que somente as pessoas que chegarem até o final iriam poder receber. As aulas desse workshop, elas ficarão disponíveis somente até o próximo domingo. Então, se você quiser, se você tem algum amigo, se você quer indicar para alguma pessoa que você acha que faz sentido, que tem sinergia, pessoa que quer fazer a diferença na vida dos seus alunos, seja com deficiência visual, com autismo, TDAH ou algum déficit cognitivo, e você achou que a audiodescrição pode ajudá-lo, compartilha com esse seu amigo e vamos fazer a diferença no mundo. Isso faz sentido para você? Conta aqui para gente. E outro detalhe,
Somente para quem ficou até o final, a grande surpresa para vocês é que nós vamos disponibilizar um cupom exclusivo com 55% de desconto nos nossos cursos. Olha, gente, 55% de desconto. Em lugar nenhum tem um desconto desses. Exatamente. Nós temos um curso com e sem tutoria. Se você quer fazer um curso completo, quer entender como que funciona a descrição de uma imagem, quer entender a audiodescrição, a leitura de imagem, quer se aprofundar nesse assunto com atividades práticas e o acompanhamento de 2 profissionais em todo o processo do curso, o seu curso é o curso com tutoria. O valor desse curso, o valor original dele é de R$ 690. Vocês podem conferir que está disponível no nosso site. Mas, para você que ficou aqui até o final, você vai pagar apenas R$ 312. Ou seja, se você não tem tempo, você quer só um curso, você quer ter acesso ao conhecimento, mas não tem interesse em fazer atividade prática, com muito exercício, muita troca de conhecimento, tanto com o tutor e com o consultor, como com os outros alunos, você também pode optar por fazer um curso sem tutoria, que também está disponível com esse mesmo desconto de 55%, mas somente para vocês que ficaram e nos acompanharam até aqui. É isso aí, pessoal. Oportunidade imperdível. Vocês não podem perder essa oportunidade. Como a Jane disse, são 2 profissionais bem capacitados para estar acompanhando vocês no curso de tutoria pela mais da metade do preço de desconto, gente. E você vai se capacitar e vai poder transformar a vida de milhões de pessoas com deficiência visual. Não é só 1 ou 2, não. Podem ser milhões. Pensem alto. E também temos o curso autoinstrucional, não é não, Jane? Com 55% de desconto também. Beleza, pessoal? Então, gente, é uma oportunidade imperdível. É a oportunidade da vida de vocês para ajudarem milhões de pessoas com deficiência visual. Maravilha. Eu fico muito feliz que vocês tenham nos acompanhado. Eu espero que tenha feito sentido para você, que a sementinha da inclusão e de pensar a audiodescrição para todos, para além das artes visuais, que a gente tenha plantado essa sementinha no coração de vocês e que a gente possa juntos transformar essa sociedade, que esse é o nosso objetivo principal. Se isso faz sentido para você, você está interessado, você quer saber como utilizar a audiodescrição, você quer um curso completo para entender como que você vai ser um profissional de audiodescrição para poder fazer a diferença na vida das pessoas, essa é a sua chance. Aproveite esse cupom exclusivo que está aqui na página, abaixo do nosso link, e se inscreva. Eu aguardo vocês do outro lado no nosso curso. É isso aí, eu fico por aqui. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Gente, infelizmente os nossos encontros acabam aqui, mas eu aguardo vocês lá do outro lado. Retirem o cupom, não se esqueçam para ganhar 55% de desconto e aguardo vocês lá do outro lado, no aprofundamento da nossa capacitação em audiodescrição. Gente, uma satisfação enorme. Um beijo para todos vocês e muitíssimo obrigado. É isso aí, pessoal. Eu vejo vocês lá no nosso curso, hein? Não percam essa oportunidade. Até mais.